E nós vamos fazer o registro de mais essa ação contra o tráfico de drogas aqui no Distrito Federal. A gente já nota a movimentação em frente à 18ª Delegacia de Polícia. Olha só, o material apreendido pela PM. Pedras de crack, porções de maconha, celulares, cartões, material para embalar a droga e também cerca de R$ 1.500 em dinheiro. Tudo isso estava com a Bruna Ferreira dos Santos, de 18 anos, e com uma adolescente de 16, que foram pegas nesta praça na quadra 34. E os policiais militares já vinham monitorando essa dupla que sempre agia ali na praça. E hoje os homens do G-Top montaram uma operação para fazer o flagrante de tráfico de drogas. Vou conversar com o Sargento Eliano. Sargento, como foi essa ação? Já há alguns meses a comunidade vem passando informações para a gente sobre meninas que traficam na quadra 34, na praça central da quadra 34. Para a gente abordar, como as nossas equipes aqui, a gente não tem um policial feminino, fica uma coisa mais difícil. Em algumas abordagens, como a gente não podia fazer a busca pessoal, mas foi encontrado já drogas na proximidade lá do local onde elas atuam. A menor está negando, né? Mas com as imagens e o depoimento dos usuários, não há o que dizer. Bruna vai responder por tráfico de drogas e corrupção de menores. Já a comparsa foi encaminhada para a Delegacia da Criança e do Adolescente. O envolvimento de garotas no tráfico tem chamado a atenção dos policiais. Nessa situação, traficando na rua dessa maneira, é a primeira vez que a gente consegue realizar um flagrante desse. Mas, inclusive a menor, conversando com ela, o esposo dela está preso por tráfico, a sogra está presa por tráfico também. São já pessoas aí unidas aí pelo crime. São 8h16. Mais de 300 pessoas foram mortas por menores no Distrito Federal só no ano passado. O número faz parte de um levantamento da Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude. De acordo com o Ministério Público, a quantidade de delitos vem crescendo ano a ano. Em 2012, foram registrados 2.812 crimes envolvendo menores, 124 a mais que em 2011. No ano passado, 288 jovens foram detidos por homicídio e 24 por latrocínio. Em 2010, foram 120 casos de homicídio, número menor que o de 2011 e o de 2012. A maioria do adolescente que pratica ato infracional grave, ele está envolvido com o uso de substância entorpecente e é evadido da escola, a maioria. Para a Polícia Civil, o aumento tem explicação. Segundo a Delegacia da Criança e do Adolescente, 8 em cada 10 jovens detidos têm passagens pela polícia. E a delegada aqui da DCA afirma que a tendência é que, com o tempo, o menor de idade cometa delitos cada vez mais graves. Começa com porte de drogas, depois desavenças, lesões corporais, ameaças, em seguida o furto, ou do porte de droga já passa para o furto, depois o porte de arma, o roubo e depois o homicídio, tentativa de homicídio, que são os acertos de contas em decorrência das dívidas de drogas. A delegada ainda diz que os menores têm uma sensação de impunidade, o que poderia mudar com punições mais duras. Eu acredito que deveria haver uma progressão, de forma que ele pudesse refletir e, quem sabe, mudar, Não acreditar que ele sempre cometendo os mesmos erros, ele vai sofrer as mesmas restrições. E essa mudança, assim como a questão do transporte que já falei no começo do programa, só depende de você. A discussão da redução da maioridade penal está no Congresso Nacional há décadas. Muita gente fala, mas só levanta poeira. Resolver o problema que é bom e doce, ninguém faz. Então, se você quer ver alguma coisa mudar, pegue o seu celular, pegue o seu computador, comece a mandar e-mails para o seu deputado, para o seu senador. Vamos encher a caixa postal deles de mensagem pedindo mudanças urgentes. 8h18. Vamos ao céu de Brasília, muita gente ainda saindo de casa para ir trabalhar. Imagens do Fábio Raposo com o nosso comandante Jair Tanus, direto do helicóptero da Record, mostrando o trânsito a você. Trânsito complicado na Épia. Você vê ali, aqui nesse trechinho, a EPGU, mais ou menos na altura do Zou, passamos do Zou. Agora nesse trecho, não, Zou não, perdão, balão do aeroporto, isso mesmo, desculpa, Raposo. Imagens do balão do aeroporto, o trânsito para quem sai, para quem vai chegando ali ao balão do aeroporto. Começa a complicar um pouquinho aqui, Raposo deslocando agora. Vamos chegar no cruzamento
da EPGU, esse trecho aí sim EPGU, fiz confusão agora há pouco, né? O trânsito complicado por aí, né, Raposo? Parado na altura do Zou, olha só que coisa, normalmente o trânsito é tranquilo nesse trecho aí, agora todo parado. Será que aconteceu alguma coisa, Raposo? Mostra até onde vai esse congestionamento, depois a gente volta lá. O Raposo já tá indo ali, então vamos lá. Mostrando pra gente direitinho, vou deixar o Raposo tonto. Nesse trecho aí, olha só, aí o pessoal tenta cortar caminho, Raposo, são 3 faixas. Aí a lei do mais forte, o motorista de ônibus tem um veículo grande, né, tá ali, ó, vai enfiando ele no meio do trânsito. Se você não tirar o seu carrinho do meio, passa por cima. Muita gente cortando caminho nesse trecho aí, eu falo do motorista de ônibus, mas tem muito motorista de carro de passeio dando um despertinho também, pegando carona no coletivo. Você vê aí, olha, trânsito completamente parado, velocidade média nesse momento, deixa eu dar uma olhada aqui, na casa dos 17 km por hora, subiu agora 18 km por hora na EPGU. Tem uma travadinha ali na imagem. Raposo, vai lá no Guará rapidinho, vê se o congestionamento está chegando lá, por favor. Cruzando a Épia, chegando ao Guará. Olha só, meu amigo, minha amiga, estamos no Guará e o congestionamento hoje nas vias internas da cidade. Trânsito para quem sai do Guará complicadíssimo. Seguindo viagem agora, o Raposo vai passar rapidinho. Ô Raposo, tenta chegar na Telebrasília, faz a volta aí na câmera, dá um nó no comandante Jair, por favor. Mostrar o outro lado, vai seguindo a EPGU até o início da L4 Sul, lá ali na via, próximo à Vila Telebrasília. Raposo vai mostrar pra gente agora o outro lado. Nós mostramos o Guará, né? Mostrando agora a Épia, para você ter uma ideia como é que está o trânsito na altura da rodoviária interestadual. E agora nós vamos cruzar esse eixo aí para mostrar, ainda mostrando a Épia. Já já a gente mostra lá do outro lado. O Raposo vai mostrar pra gente mais um pouquinho. Tá dando uns blackzinhos, mas você tá vendo o trânsito, né? Trânsito na Épia agora, já no finalzinho da EPTG, né? Para quem vai chegar ali ao Octogonal, quem chega também ali naquela região do Sudoeste. Trânsito por lá parado, mas daqui a pouquinho, por volta das 9h30 da manhã, deve melhorar um pouquinho. Agora o nosso sinal voltou. Daqui a pouco a gente volta de outro ponto. Tá aí, dá para mostrar? Então vamos lá, vamos mostrar o trânsito agora, o pessoal que vai sair de casa. 8h21 na capital do país, trânsito na Épia, tranquilo. E na hora certa, só que também hora certa e lugar certo. Já ia falando outra coisa aqui, hora certa e lugar certo. Policial militar consegue prender 3 bandidos que acabavam de assaltar uma autoescola. O policial militar estava com um amigo na QNL 30 de Taguatinga quando percebeu a movimentação estranha numa autoescola. De repente, 2 homens passaram rapidamente em direção a um carro preto que já estava posicionado para fuga. O local acabava de ser assaltado. Imediatamente eu parti, acompanhando eles, fiz o acompanhamento. No momento que eles adentraram dentro de um carro, já tinha um motorista esperando eles dentro do carro. Quando eles entraram no carro, eu procedi à abordagem de praxe. Né? E dei voz de prisão para eles, dei ordem para que eles descessem do veículo, eles desceram, não só puseram a ordem, desceram, botaram a mão na cabeça e eu encontrei na revista, achei o revólver na cintura e o dinheiro estava dentro do carro. Com os bandidos, a polícia encontrou R$6 mil do caixa da empresa, o celular de uma das vítimas, um revólver e munições. Eles foram autuados em flagrante por roubo duplamente majorado, né, por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. As penas previstas para esse crime, pena mínima de 4 anos, pena máxima de 10 anos, podendo ser aumentada de 1/3 até a metade. Aqui é assim, rapidinho, mais um intervalo, a gente volta em 1 minutinho com todas as principais notícias do Distrito Federal. Quer sair de casa bem informado? Não saia daí, eu já volto. Hoje em dia, todas as informações do julgamento do ex-goleiro Bruno. Por que tanta crueldade com ela? Tem dicas para você cuidar do seu bolso. E para fechar com chave de ouro, pão de mel. Não perca logo após o Fala Brasil no Hoje em Dia. DF no ar. Oferecimento. Agricampo, da cidade ao campo a mais completa, CIA Quadra 5C. Festival do Novo Uno Estação Fiat. São 100 unidades à pronta entrega. Novo Uno Vivace 2 portas, entrada de 1.990 mais 60 vezes de 598. E com mais 2.000, leve um 4 portas pela mesma parcela. Você sabe o que é melhor pra você. Pra cuidar da minha saúde, eu escolhi Centrum.
Centrum é o único de A a Zinco, que repõe sua energia e reforça sua imunidade. Não se deixe enganar, peça Centrum, você merece. Eu compro no Decolar.com e milhões de brasileiros também. Escolha a sua oferta e aproveite. Aproveite e compre agora, só no Decolar.com. Passagens nacionais. Belo Horizonte, a partir de R$ 83,00. São Paulo, a partir de R$ 99,00. Rio de Janeiro, a partir de R$ 109,00. Passagem internacional. Buenos Aires, a partir de $286. Nós compramos no Decolar.com. E você? Decolar.com. Procurando um 0 km com condições imbatíveis? Vem que tem na Saga Peugeot. 207 XR modelo 2013, 2 portas, vem completão. Entrada mais 48 vezes de 649. Saga Peugeot. O cartão BRB tem orgulho de ter, de um lado, Brasília, e do outro lado, você. Por isso você tem benefícios e vantagens que só o cartão BRB pode oferecer. Para que de um lado, você tenha um cartão que investe em nossa cidade, e do outro, possa fazer o que mais gosta, com quem você gosta. Cartão BRB, de um lado ou de outro, o melhor para você. Solicite o seu. Cartão BRB, é de Brasília, é da gente. Já imaginou se a Ricardo Eletro vendesse produto a R$ 1,99? Veja como. Secador cama 1.400 watts com íon, só R$ 69,90. E com mais R$ 1,99 você leva modelador, só mais R$ 1,99. Ricardo Eletro. De volta com o DF no ar para te mostrar uma perseguição que pareceu mais filme de polícia e bandido, viu? 3 criminosos foram presos depois de uma perseguição lá na BR-070. Eles roubaram uma loja e depois um carro. Tudo foi filmado. Os 3 rapazes foram presos pela polícia durante uma perseguição na BR-070 no caminho para Águas Lindas de Goiás. Eles estavam em um carro roubado. O trio é suspeito de assaltar uma loja de artigos esportivos em Ceilândia. Quando eles perceberam a aproximação das viaturas, lançaram pela janela traseira do veículo um revólver, que posteriormente foi apanhado por um de nossos policiais, e logo à frente conseguimos interceptar o veículo e efetuar a prisão dos 3 elementos aí. E conseguimos recuperar todo o produto do roubo aí. Entre eles aí 2 máquinas de cartão, várias roupas, o veículo também. Posteriormente eles disseram que era produto de roubo naquela cidade lá, tinha tomado de uma mulher. E nos tocamos com todo o aparato aí, a 24ª DP, para serem tomadas as providências cabíveis. Nestas imagens, o rapaz de boné entra e anuncia o assalto. Uma vendedora e 2 clientes são rendidas e levadas para o provador. O comparsa com um capuz e uma máscara entra atrás. É ele que faz um limpa na loja, abre as sacolas e enfia tudo o que consegue. Enquanto isso, o rapaz de boné vai até o caixa e pega o dinheiro que está na gaveta. Os 2 vão embora tranquilamente. Fiquei assustada, fiquei nervosa, não é a primeira vez que isso acontece comigo. E realmente a falta de segurança que a gente tem, que já tinha acontecido isso aqui na loja, né? Antes, há 2 meses atrás aconteceu, só que foi à noite. E o fato de simplesmente deles ter saído andando, isso me assustou. Saíram andando como se nada tivesse acontecido. Este foi o 3º assalto na loja, o segundo em apenas 2 meses. Dessa vez, os assaltantes levaram cerca de R$ 4.000 em produtos. O primeiro foi em 2011, foi dessa forma. Chegaram com arma, abordaram a vendedora, perguntaram onde estavam as roupas masculinas. Nessa época, levaram uns R$ 3.000 de produto. E dia 18 de dezembro, agora de 2012, eles entraram de madrugada, arrombaram a loja com carro e levaram a loja praticamente inteira. Já foi quase R$ 30.000 de prejuízo. E hoje, completando aí 2 meses e 16 dias, tive mais essa visita indesejada deles e dessa vez foi mais uns R$ 4.000. Depois de tantos assaltos, o empresário pensa em acabar com o negócio. Eu acho que eu estou tendendo mais a realmente, no mínimo, sair dali. Perdi a confiança no local e olha que eu moro aqui nesse setor desde que nasci praticamente. Estou cansado já. Sabe o que vai acontecer se esse empresário fechar as portas? Pelo menos 3 ou 4 pessoas vão perder os empregos. Tudo isso por conta da insegurança. Foram 3 assaltos em menos de 3 meses. Eu fiz as contas, não sei se você de casa fez também. No primeiro levaram R$ 3.000 em mercadoria, no segundo R$ 4.000, e no terceiro, ou melhor, no primeiro R$ 3.000, no segundo R$ 30.000 e nesse terceiro agora R$ 4.000
em produtos roubados. Quase R$40 mil em prejuízo em pouco mais de 2 meses, quase 3. Meu amigo, é trabalhar para sustentar vagabundo. É trabalhar para sustentar bandido. Desse jeito não tem cristão que aguente. Seja posto de gasolina, seja padaria e agora loja de esporte também. Aqui no plano piloto, para ser mais exato, se eu não me engano ali na 8, tem aquelas lojas de torcidas, virou rotina. Toda semana tem pelo menos uma assaltada por vagabundo. Precisa de uma presença mais efetiva da polícia nesses casos aí. 8h29 na capital do país. Continuar falando sobre violência. Bandidos entraram armados em uma padaria lá em Samambaia. Levaram dinheiro e aproveitaram a viagem para levar cigarros também. Toda a ação, mais uma vez, foi filmada. Estas imagens são do circuito interno de segurança da padaria. São 11h40 da manhã quando o assaltante de blusa branca e boné entra na loja. Ele finge ser cliente e compra um cigarro. Espera o comparsa chegar e mostra a arma à dona da padaria que está no caixa. A ousadia é tanta que o bandido tenta acender o cigarro enquanto o outro pega as moedas que ficaram no caixa. Além de dinheiro, a dupla levou 20 maços de cigarro. O assalto durou menos de 1 minuto. Depois do crime, os bandidos fugiram por esta rua. Ali embaixo, na esquina, um carro já aguardava por eles. O dono da padaria telefonou para a polícia militar, mas os policiais só chegaram aqui quase 1 hora depois. A gente ligou lá, não tinha ninguém, daí acabou ninguém atendendo o posto policial e deu um trabalho para poder ligar no 190. Fui conseguir falar no 190 quase 40 minutos depois. A padaria está aberta há apenas 8 meses e já sofreu 5 assaltos. 2 deles só no mês passado. Anderson diz que em todas as vezes registrou a ocorrência na polícia, mas que a situação continua a mesma. Você trabalha com medo o dia todo, né? Às vezes eu saio para poder fazer alguma coisa na rua, o telefone toca, eu já fico com medo, já achando que aconteceu alguma coisa, né? Em outros comércios da região, a reclamação é a mesma. Esta farmácia foi assaltada 5 vezes no ano passado. O último crime foi no final de semana. É sempre a mesma maneira. Vem de dupla, vem 2, né? Vem sempre armado. E é bem violentos, né, eles. A polícia militar informou que faz rondas na área com viaturas e motos durante todo o dia. E que recentemente um menor que praticava assaltos nesta região foi apreendido. A PM pediu que os comerciantes não deixem de fazer denúncias pelo 190. Contratar hoje um segurança hoje é R$ 1.200, R$ 1.500 por mês. Você não tem condição. Você já paga imposto, paga isso, paga aquilo, você ainda tem que pagar mais um segurança para o cara poder ficar tomando conta do estabelecimento. Contar com Deus, né, na verdade. Que é ele que nos guarda nesse lugar aqui, que o policiamento mesmo tá difícil. Olha, nesse caso, é difícil até pôr a culpa só na polícia, não dá. A culpa não é do comerciante, a culpa também não é só da polícia. Sabe por quê? Se for pegar, vamos fazer uma conta por alto. De cada 10 bandidos que eu mostro todo dia aqui no DF no Ar, de cada 10, 11 já tem 20 passagens pela polícia. Quer dizer, polícia militar prende, polícia civil ficha, aí o cidadão, não vou chamar de cidadão não, porque eu chamei de cidadão um tempo atrás, me deram um puxão de orelha. Aí o cara vai para a cadeia, passa férias, volta pior do que entrou. Relembra uma sugestão que já foi dada há um tempão aqui no DF no Ar. Se pegar o cara, primeiro crimezinho, menor potencial ofensivo, não vai nem ser preso, bota para quebrar pedra 1 mês. Eu duvido que ele vai querer voltar para o crime quando sair da cadeia. 8h32, quase 33 agora na capital do país. Um acidente entre 2 caminhões deixou um motorista gravemente ferido. Ele ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros. Foi no Pistão Norte, em Taguatinga. O trânsito ficou parado. Os 2 caminhões bateram na faixa do meio do Pistão Norte, em Taguatinga. Com o impacto, a cabine de um deles ficou imprensada na traseira do caminhão e o motorista preso nas ferragens. De cima era possível ver o trabalho do Corpo de Bombeiros para resgatar o homem. Um resgate cuidadoso. Foram 6 carros do Corpo de Bombeiros, 2 do SAMU e o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Após alguns minutos, o motorista foi retirado do caminhão. Devido ao estado grave do homem, ele foi transportado de helicóptero para o hospital de base.
Na pista não havia marca de freadas, apenas pedaços dos caminhões. Valdir dirigiu o carro da frente. Ele contou que não sabe o que pode ter provocado o acidente e lembra que se assustou com o barulho da batida. A pancada é muito forte, né? O barulho é alto. É uma coisa que você não está esperando, vem uma coisa batendo, te empurrando, né? É sem descrição o que você pode imaginar o que está acontecendo lá atrás. Assim que ele bateu, por exemplo, uns 5 minutos, mais ou menos, até uns 10 minutos, ele pediu socorro. O motorista explicou ainda que conheceu o colega de profissão em um posto de combustíveis em Uruaçu, Goiás, e que haviam combinado de seguir em viagem juntos. A gente conheceu aqui na estrada, ele não sabia atravessar Brasília e vinha me acompanhando. É novo, deve ter uns 25 a 26 anos, por aí. Os 2 caminhões transportavam madeira. O primeiro carregava pouco mais de 30 toneladas. Já o segundo, não é possível precisar a quantidade que ele trazia. A gente consegue perceber que a batida foi muito forte, já que o primeiro havia parado pouco antes da faixa de retenção e, com o impacto, ele se deslocou cerca de 4 metros. Após o resgate, a pista ficou parcialmente interditada para o trabalho da perícia, que vai apontar a causa do acidente. Mas, para a Polícia Militar, o motorista não conseguiu frear a tempo. No momento em que o caminhoneiro parou a sua carreta no semáforo fechado, no sinal vermelho, e o outro, que provavelmente não estava aguardando a distância regulamentar do veículo que seguia à sua frente, não deu tempo de parar, vindo a colidir na parte traseira da carreta. 8h35. Adolescente é morto a tiros na Fazendinha, município de Padre Bernardo. A polícia acredita em mais um acerto de contas. Olha só, nesse momento, nossa equipe de reportagem vai acompanhando os motociclistas do 16º Batalhão da Polícia Militar. A informação é de que um homem acaba de ser morto a tiros e nós vamos checar. Vamos chegando aqui ao local do crime, a gente vê uma viatura da Polícia Militar isolando a área, também a movimentação de moradores e curiosos. O crime foi aqui no setor Santa Bárbara, em Vendinha, distrito de Padre Bernardo. A vítima, um menor de idade de 17 anos. Segundo a polícia, testemunhas disseram que o jovem vinha tranquilamente por aqui quando foi abordado por homens num carro preto que começaram a efetuar disparos e, em seguida, fugiram em alta velocidade. A suspeita é de que tenha sido um acerto de contas, já que o adolescente teria participado de vários crimes na região. Essa vítima aqui já foi presa aqui umas 2, 3 vezes aqui pelas nossas equipes aqui de serviço. Teve 2 homicídios em Brarlândia e participou também de vários roubos aqui em nossas regiões, né? Inclusive mesmo tem 3 meses que ele foi preso pela nossa equipe aqui, ter furtado uma bolsa de uma senhora aqui. E tudo indica que foi um acerto de conta. Os familiares estavam abalados. Não tem condição de falar com você, não tem. Deixa pra... Os moradores estão assustados e pedem mais policiamento, já que, segundo eles, o patrulhamento em toda a cidade é feito somente por uma viatura. Eles fazem o possível, mas eles não têm condição de socorrer todo mundo com a viatura só dentro da cidade. Porque eles prestam serviço Monte Alto, Vendinha, Pedra Preta, setor de chácara. Não tem como. Ele está numa ocorrência, ao mesmo tempo que ele está na ocorrência, como é que ele vai socorrer a outro? Não tem condição. Não tem mesmo. Falar de coisa boa agora, já estão abertas as inscrições para quem quiser participar do World Bike Tour aqui em Brasília. O evento faz parte das comemorações pelo aniversário da capital e acontece no dia 20 de abril. O governador Agnello Queiroz recebeu o presidente do World Bike Tour, Diamantino Nunes. No encontro, o português apresentou o evento para o governador. O WBT, como é chamado, começou em 2006 e já passou por cidades como Lisboa, Madrid, São Paulo e Rio de Janeiro. A corrida vai ser no dia 20 de abril, mas as inscrições já começaram e vão até o dia 12 de março. Até agora, mais de 17 mil pessoas se inscreveram. As 4.500 vagas para a corrida vão ser sorteadas. Este é um projeto que procura tocar em diferentes questões a bicicleta vista como lazer, mas também como transporte. Portanto, e não esquecendo a prática de exercício físico, porque quando estamos a andar de bicicleta, estamos a praticar um exercício físico e é um exercício que
quer como lazer, quer como transporte, nos permite deslocar. E isso, nos dias que correm, que tanto se fala em questões de sustentabilidade e a mobilidade das cidades está a ser questionada, é fundamental este tipo de iniciativas. Serão 45 dias de diversas atividades esportivas que a gente vai estar realizando na área de mobilidade urbana, e esse projeto, esse evento que está vindo para a cidade, com certeza vai incrementar mais ainda este ano, que tem sido realmente um ano de muitos eventos aqui em Brasília. Esse evento, o World Bike Tour, que é um evento também que ocorre em várias partes do mundo e outras grandes cidades do Brasil, vai dar uma grande visibilidade e atrair muito aqui todos para pedalar e continuar também a usar a bicicleta como lazer e como transporte também. Só lembrando, o WBT acontece no próximo dia 20 de abril. Reta final do seu DF no ar, fique agora com o Fala Brasil e as principais notícias do Brasil e do mundo. Toda a cobertura do julgamento do ex-goleiro Bruno, agora no Fala Brasil. Mais jornalismo local daqui a pouco, 12h30, no Balanço Geral. O seu DF no ar volta amanhã, cedinho, 7h15 da manhã. Aqui nós temos compromisso com a notícia. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, hoje é terça-feira, dia 5 de março. Bom dia, o Fala Brasil já está no ar. Julgamento do goleiro Bruno entra no segundo dia com a expectativa do depoimento do réu. Trabalhos do fórum foram marcados por choro e boatos de confissão para acordo. Paraná, polícia indicia chefe e mais 3 pessoas por mortes em UTI. Em protesto, anestesistas cancelam 200 cirurgias no hospital. Goiás, funcionários denunciam falta de estrutura de hospital infantil e mostram bebês em estado grave dividindo o mesmo berço. Rio Grande do Sul, mulher que jogou filhas pequenas de prédio está internada em hospital psiquiátrico. Bebê de 7 meses segue em estado grave. Espírito Santo, mulheres ameaçadas por ex-companheiros ganham um botão antipânico. O sistema aciona a polícia. Brasília, Congresso se reúne hoje para tentar derrubar veto da presidente Dilma sobre a distribuição da renda gerada pelo petróleo. Piora o estado de saúde do presidente Hugo Chávez, diz governo da Venezuela. E as misteriosas rochas que atingiram uma cidade do Distrito Federal durante uma tempestade. O goleiro Bruno chorou. O réu, acusado de mandar sequestrar e matar a ex-amante Elisa Samúdio, deixou de lado a postura confiante, entrou na sala do júri cabisbaixo e irritou a promotoria, que chamou de teatral essa mudança de comportamento. Bom, André, a gente vai ao vivo agora ao Fórum de Contagem conversar com o repórter Eduardo Ribeiro. Eduardo, um ótimo dia para você. Bom, explica pra gente, o primeiro dia de trabalho foi marcado por discussões, tentativas também na defesa, como era previsto, de adiar o júri, alegando que o atestado de óbito de Elisa é uma fraude. Mas o que está previsto para hoje, Eduardo? Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que acompanham aqui o Fala Brasil. Bom, hoje estão previstos os depoimentos de mais 3 testemunhas e depois já o interrogatório do réu, o momento em que Bruno Fernandes das Dores de Souza vai falar de frente para a juíza e olhando para os jurados, 5 mulheres e 2 homens. Também Daiane Rodrigues deve falar, deve ser interrogada e depois disso começam os debates e só então a sentença. Aqui em Contagem, há 2 táticas em jogo, na verdade, ali no plenário do júri, no julgamento que recomeça daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. A defesa quer evitar que os jurados tenham acesso a todas as informações do inquérito policial, da investigação do caso Bruno. Por isso, ontem dispensou a defesa quase todas as suas testemunhas. Já a acusação, já o Ministério Público quer que os jurados tenham acesso a tudo, justamente para poder questionar e ter consciência, ter convicção da culpa de Bruno e de Daiane nos crimes que lhes são imputados. Nós mostramos agora há pouco, com o helicóptero da Rede Record, a chegada de Bruno aqui à Contagem, a chegada ao Fórum Pedro Aleixo,
Imagens ao vivo do nosso helicóptero, você vê por cima o fórum de Contagem, onde aconteceu o julgamento em novembro e é retomado agora com Bruno e Daiane no banco dos réus. Bruno fez um trajeto de 15 minutos do presídio Nelson Hungria até aqui o fórum e foi escoltado por policiais militares e agentes penitenciários. Com ele, em outro carro, veio o presidiário Jailson, uma das testemunhas que vão prestar depoimento no dia de hoje. Roberta, Adriana. Já chegou à esquerda do vídeo, a gente vê imagens ao vivo do Fórum em Contagem, onde acontece esse segundo dia de julgamento. Agora, Eduardo, a grande expectativa pelo depoimento do principal réu, neste caso, justamente o Bruno. Ele deve mesmo falar hoje? Deve sim, essa é a expectativa de todo mundo aqui do lado de fora. Porque ontem, a única testemunha ouvida foi a delegada Ana Maria Santos. Ela foi exaustivamente sabatinada, foram mais de 5 horas, porque era uma testemunha-chave. Ela foi usada pelo Ministério Público para dar credibilidade ao depoimento prestado dentro de uma casa de recuperação de menores infratores do Jorge Luiz Rosa, o primo de Bruno, que narrou como Elisa Samúdio tinha sido assassinada. Então, a delegada foi utilizada para dar credibilidade a esse depoimento, já que o menino, o garoto, hoje maior, 19 anos, mudou pelo menos 4 vezes o teor do seu depoimento. Então o Ministério Público queria cristalizar na cabeça dos jurados a imagem de um garoto amedrontado que chegou a urinar nas próprias calças quando contou à delegada a maneira como Elisa Samúdio foi assassinada. Já a defesa não, queria tirar credibilidade da delegada de polícia. Hoje a expectativa então é que as novas testemunhas, as outras testemunhas, falem muito rapidamente, porque não tem nada de grandioso para acrescentar. É por isso que deve ser hoje sim o dia do interrogatório de Bruno, no mais tardar amanhã. Mas quem está aqui fora faz suas apostas de que o réu fala ainda hoje. Roberta, Adriana. Pois é, Eduardo, e também há quem faça apostas, né? Pelo menos ganha força depois desse primeiro dia, a hipótese de uma possibilidade aí de confissão para a redução da pena, né? Agora a gente viu imagens também, Eduardo, da Daiane Rodrigues. Quando é que está previsto o depoimento dela? O que ela deve falar? Algo de novo para o júri? Pelo que eu conversei ontem com os advogados de Daiane, Francisco Simin, que já defendeu inclusive o ex-goleiro Bruno e foi destituído do cargo em novembro do ano passado, o interrogatório de Daiane deve ser simples, deve ser rápido, ela não deve acrescentar nada além daquilo que já falou a polícia. Ela está sendo julgada pelo sequestro e cárcere privado do menino, Bruninho. É uma passagem que talvez ela possa confirmar, e seria o único ponto em que ela complicaria um pouco mais a vida de Bruno, é que quando a polícia começou a investigar o desaparecimento de Elisa Samúdio, a Daiane foi levada até a delegacia porque havia um boato de que uma mulher havia sido assassinada e o risco de uma criança ser morta também. Daiane achou que era com ela, ligou para a polícia e falou: eu estou bem, eu sou a mulher do Bruno, eu estou bem, meus filhos estão bem, então venha a senhora aqui para a delegacia. E lá na delegacia ela tentou insistentemente falar com o Bruno, dizendo que estava sendo presa, e o telefone foi desligado na cara dela pelo próprio ex-marido. Voltamos à redação do Fala Brasil. Eduardo Ribeiro falando ao vivo no Fórum de Contagem em Minas Gerais. Daqui a pouquinho a gente volta com você aí, Eduardo. A gente acompanha imagens ao vivo agora do helicóptero da Rede Record. Bastante movimentação por lá. Daqui a pouquinho, portanto, deve começar esse segundo dia de julgamento. O repórter Marcos Pena acompanhou o primeiro dia desse julgamento, né? A segunda-feira. Na sessão de ontem, apenas uma delegada que participou das investigações foi ouvida. E o promotor do caso afirmou que um acordo com a defesa